Já está na linha Gilmar Marcílio? Então deixa eu só me conectar aqui com o YouTube do Acredita para ver o Gilmar Marcílio. Meu querido amigo, escritor, jornalista, cronista, palestrante, Gilmar Marcílio, filósofo. Tudo bem? Bom dia, prazer falar contigo. Bom dia, Alberto. Como está você também nesse bonito dia de domingo, né? Exatamente. Vamos conversar um pouquinho. Sempre um prazer. Obrigado pelo convite. Sempre disposto a refletir contigo. Nós vamos falar de alguns amigos teus de 2.500 anos atrás. Eu sei que tem vários amigos, esses amigos aí, né? Vamos conversar um Sim, pouquinho deles, né, Gilmar? É verdade. bom? Um deles é Jesus, tá? É Com 2000 anos, mas a gente pode. Eu sei que tu está lendo um livro sobre ele, né? Jesus para Então, Estressados. Jesus para Estressados é o nome do livro. ótimo. Eu posso te dar algumas informações de como ele está atualmente, tá? Tá bom, tá bom. Olha, e esse livro aqui, ô Gilmar Marcílio, ele começa falando sobre uns termos, né? Quer dizer, esses dias eu até falei, ó, na época da pandemia surgiu o termo empatia, né? Falou mais. Nas entrevistas políticas se fala muito em narrativas, né? Agora, Uhum. nas palestras a gente ouve muitas pessoas falar em propósito. Surgiu nos últimos tempos também o burnout, os psicólogos estão falando muito. E no livro inicia falando sobre fluxo. Atualmente soa bastante moderno falar em fluxo. E aí, meu amigo Gilmar, eu disse, cara, eu vou começar a conversar com o Gilmar sobre fluxo. Sabe por quê? Porque nós entrevistamos aqui recentemente a Fátima Ferreira, que é de yoga, e a partir Uhum. dela eu comecei a ouvir algumas músicas de um grupo chamado Vozes da Nova Terra. E esse grupo fala muito em deixar fluir, deixa levar, viva o momento, né? Deixa fluir. E eu sou fã desse, e só ouço essas músicas. E aí, o que a gente pode falar sobre fluxo? Porque há 2.500 anos, Heráclito, filósofo grego, já falava: tudo flui. Comecei bem, né, Gilmar? Começou muito bem. Tu fizeste a lição de casa, né? A Exatamente. famosa frase do Heráclito, Panta Rei. E disso vai derivar uma outra expressão muito marcante que se chama um homem não pode cruzar duas vezes o mesmo rio, porque o rio será outro e ele também. Só que essa noção de fluidez, acho que é um tema muito instigante para a gente falar, ela quase que foi excluída na ordem do dia, porque hoje em dia tudo é muito fragmentado, rápido, fugaz, então nós não temos mais essa noção de continuidade. As coisas pertencem à ordem do minúsculo, do rápido, do urgente, da novidade, e é interessante talvez resgatá-la, porque ela vai fazer parte do que é a própria natureza, né? A natureza se dá em fluxos, em ciclos mais longos, um interligado ao outro, e a nossa vida também tem esse propósito, né? Nosso destino é a extinção, mas enquanto isso a gente passa por uma série de processos, por uma série de modificações interiores e exteriores que vão determinando a constituição da nossa personalidade, do nosso caráter. Então, é uma palavra interessante, né? Eu recentemente, num texto, resgatei uma expressão que foi escolhida pelo dicionário de Oxford como sendo a expressão mais contundente do ano de 2024, que se chama apodrecimento do cérebro. É forte isso, mas dá conta muito dessa questão do que as redes sociais estão deixando em nós como resíduos. Isso faz link à questão de algo que flui ou fruição. Eu gosto muito também. Frui. Então é para ficarmos atentos, né? Para que a gente não absorva algo que faz parte do senso comum, mas que na verdade não é constitutivo de alegria, não é constitutivo de um espaço de aprendizado, e nós ficamos reféns disso sem saber, sem perceber, e depois nos tornamos seres lamentosos, queixosos, deixando de lado um princípio que é muito caro à filosofia, que é a capacidade do domínio sobre a própria mente. E aí O, que a- eu, e né? aí que eu queria chegar, Gilmar Marcílio, com essa expressão deixa fluir ou fluxo, porque pode parecer assim quando, né? Porque isso é o oposto da sobrecarga, dos bloqueios, do burnout, enfim, é o oposto. Mas quando alguém diz assim, deixa fluir, parece assim, te acomoda, né? Deixa assim. Uhum. Mas não é isso, né? O deixar fluir é Não, muito mais do que isso.
Para mim, ela tem a ver com o relaxamento, com a capacidade de distensionar, Isso, né? Porque nós isso. vivemos assim num estado de permanente pressa, urgência, e aí é muito difícil a gente conseguir chegar a esse propósito. Por isso que a ansiedade tem dominado muito as vidas, de um modo geral. Isso começa cedo, começa na infância, com excesso de demandas, e a gente internaliza, e os hábitos, eles criam sulcos mentais, e depois são muito difíceis de serem apagados. Eu gosto muito dessa expressão que a minha psicóloga usa. É como se os hábitos, eles aram a terra do cérebro, criam esses sulcos, esses espaços, e depois isso vai deixando isso tão marcado que a gente precisa fazer todo um trabalho de limpeza, de redescoberta, e não é fácil, né? Porque tudo conspira para que nós sigamos isso. Eu tenho falado muito nas minhas palestras, Alberto, a importância da questão relacionada, de tudo que está relacionado à lentidão, à vagareza. Tanto nos meus encontros com empresários, com líderes, um dos exercícios que eu faço é propor que eles caminhem lentamente. Eu faço com que eles vão para a rua e tem esse exercício de silenciar, tentar silenciar a mente, não conversar com ninguém e fazer passos lentos. É um pouco torturante, como é a meditação, porque ela nos convida para algo que nós não temos mais, não está mais no nosso escopo cotidiano, mas é muito necessário. A leitura é também esse convite, né, É Alberto? verdade, verdade. Leitura, eu tenho retomado a leitura, né? Na medida que eu posso, mas lendo 15, 20 páginas, ou lendo quando eu posso, leio. Quando eu paro, eu leio. E isso tem feito uma diferença na minha vida muito significativa, viu? A leitura Sim. nos possibilita o silêncio também, né? É Isso é que muito nós, bacana. claro, é verdade, nós nos transformamos em seres de imagem. Te confesso que eu mesmo, que sou um ávido leitor, sempre fui, tenho tido uma certa dificuldade em me concentrar. Não tenho mais essa fluição, né? Essa fluidez. Então, é importante que a gente volte a fazer como se fosse uma academia mental, né? Treinar e treinar para que esses músculos interiores, eles se desenvolvam novamente. Eu acho que é perfeitamente possível resgatar essa qualidade de percepção da vida, mas isso exige que nós nos comprometamos, que é algo que me parece que está um pouco também afastado. Mas a gente tem ganhos também, né? Eu não quero ser aquele ser catastrofista, negativo, né? Acho que a absorção de conteúdos múltiplos nos torna mais ágeis no sentido do pensamento, do raciocínio. Então, como tudo na vida, né? A gente ganha, perde, é esse equilíbrio que vai dando cor, que vai dando intensidade aos nossos dias. E eu acredito que o tempo vai balizar isso, vai encontrar um equilíbrio. É que nós temos uma perspectiva muito curta, né? O ser humano vive pouquíssimo em termos. Claro, se nós nos compararmos a um inseto, a um besouro que vive 12, 24 horas, a nossa vida é longuíssima. Mas vamos pensar como ela é em relação a uma rocha, por exemplo. Só que uma rocha termina também. E nós também vamos terminar. E a capacidade de aproveitamento desse tempo é que determina o quão filosóficos nós conseguimos ser na vida. Ontem, trabalhando com uma equipe da Visat, eu incentivava muito essa percepção de que filósofos somos todos nós, e não só quem cumpriu 5 anos numa universidade estudando os grandes pensadores. É um processo importante de desenvolvimento do raciocínio, mas a capacidade de observar analiticamente, com inteligência, com sensibilidade, a vida é um mérito de cada um. Basta que nós nos predisponhamos para tal. Olha só, baseado nisso que você está falando, Gilmar Marcílio, é, parece estranho, né? Mas assim, fluxo, ainda sobre o fluxo, no livro que eu estou lendo, diz assim: a vida também flui quando eu me esqueço nela e com ela me envolvo completamente. Pode-se descrevê-lo como forma particular de um estado de felicidade. Quer dizer, quando eu me esqueço nela e com ela me envolvo completamente. Às vezes as pessoas estão num fluxo
intensamente estão felizes no seu trabalho, nas suas relações. E outras estão num fluxo de burnout, né? Quer dizer, estão tristes, não querem aquele trabalho, estão chateadas, não querem relacionamentos, não querem tomar um café, não querem nada, né? Quer dizer, parece uma contradição, mas é isso, é estar onde tu estar ali, sem outro pensamento, mas feliz por estar ali fazendo aquilo que tu pode fazer da maneira que tu puder fazer, nas condições que tu tem. Claro, acho perfeito isso. Me lembrei agora de um verso do Manuel de Barros. Ele diz: fotografei o instante, que tem tudo a ver com a consciência, né? Mas eu acho que tem que ter muito cuidado. Eu gosto muito dessa recuperação do pensamento, dessa recuperação dos instantes. Parece paradoxal, né? Como é que tu recupera um instante se no momento que tu pensa ele já não é mais? Mas a expansão dessa capacidade de entender aquilo que está acontecendo. E aqui eu acho que a distração, ela não tem um valor terapêutico, como às vezes para a poesia, e o próprio Manuel de Barro falava muito da grandeza das coisas inúteis, da desutilidade daquilo que realmente importa na vida. Então está muito, na minha percepção, Roberto, atrelado à capacidade de extrair esses sentimentos mais positivos, mais solares, não como uma memória afetiva, mas como algo que está ali conectado. E como nós nos tornamos seres de produção, muito menos contemplativos do que grandes fazedores e pessoas que interferem no espaço físico, acho que se torna bastante difícil, né, essa capacidade. Porque é treino. Vamos voltar àquela noção platônica de que as virtudes são filhas do hábito. Então, é através da repetição que a gente vai angariando isso e vai deixando de lado aquilo que, se não é nocivo, pelo menos é menos constitutivo de algo bom para a nossa realidade. O que a gente tem é isso. Nós temos exatamente esse instante do domingo, às 9h26 da manhã, durante a nossa conversa. O resto é conjectura, hipótese, aquilo que não existe mais, ou algo muito vago, que a gente não sabe se a vida vai nos entregar ou interromper. Ô, Gilmar Marcílio, nessas palestras que tu és convidado e tu tem sido bastante solicitado aí para palestras em empresas, o que tu ouve dos colaboradores, dos funcionários, dos líderes, enfim, sempre nessas palestras alguém vem no pé do ouvido da gente, olha, eu estou sentindo isso, enfim, do tal de burnout, porque assim, esse é o assunto do momento também. A gente conversou muitas vezes aqui com psicólogas e psiquiatras e as pessoas estão estressadas. O burnout significa até em inglês queimar, né? E isso gera uma insatisfação muito grande, um desânimo muito grande nas pessoas, a falta de vontade de estar onde está, enfim, as pessoas se tornam amargas, enfim. Tem uma série de coisas que surgem com o burnout. Que agora está sendo estudado com mais, encarado com mais seriedade, dizendo, não, realmente é uma doença que precisa ser tratada e as empresas precisam estar atentas a isso. O que o pessoal te comenta? O que tu sente? Eu sei que tu é um cara sensitivo. O que tu sente, assim, nesses encontros, nessas palestras com funcionários, com líderes, que tu constantemente está dando? Sim, é um assunto recorrente em todos os encontros. E a palavra que vem atrelada ao burnout é cansaço. Cansaço. Porque as pessoas têm que dar conta de uma série de demandas que estão relacionadas não só ao trabalho. E na relação com o fazer, com o trabalho, tem uma necessidade permanente de superação. Aquilo que hoje é novidade, amanhã já se torna ultrapassado, obsoleto. Então, eles estão sempre correndo atrás de algo que nem é uma perspectiva, mas é uma intuição. Não, eu preciso estar sempre me atualizando. Então, eu percebo que as pessoas se fraturam emocionalmente, inclusive nas relações afetivas, e eu tento mostrar, tanto que nesses encontros, Alberto, que duram normalmente um dia todo, eu procuro despertar muito as questões ligadas à sensibilidade. As pessoas choram, elas têm uma entrega, e tu falaste uma expressão que eu gosto muito, que é uma expressão quase que extraída de um livro do Machado de Assis, que dizia, né, que é
ao pé do ouvido. Eu gosto. Ao Ela pé me do remete ouvido. Sempre tem essa, ao, sempre tem essa ao conversinha, né? Ao pé do é, ouvido. isso. É muito simpática essa forma de se expressar. E, na verdade, nem então já nem é mais ao pé do ouvido, as pessoas gritam isso para os outros. Em vários momentos, a gente interrompe esse processo todo de consciência para que as pessoas tenham essa catarse. Isso dá um alívio enorme, enorme. Quando eu começo esses trabalhos, eu proponho que eles escolham entre 3 estrelas que eu coloco sobre uma mesa: a verde, um estado emocional satisfatório; a amarela, que é um estado de alerta; e o perigo, que é o estado vermelho. É muito, muito mais comum as pessoas começarem com a estrela vermelha, e depois de 8 horas de diálogo, de exercício, as pessoas trocam para amarela, ou para verde, muitas para verde. Então, isso sinaliza que nós estamos carentes de poder partilhar isso, porque nem todo mundo tem acesso, né, Alberto, à terapia, a um bom amigo, e a gente morre também de solidão. Então, essa incapacidade de se conectar com o outro, de encontrar um elo narrativo, um apoio para a expressão das nossas dores e das nossas alegrias, tem nos adoecido profundamente. A gente recorre à medicação, que é um recurso absolutamente válido, mas ele só trabalha os sintomas, né? Ele não, os efeitos, perdão, ele não dá conta daquilo que gera esse estado. E o cansaço, a gente percebe que tem levado as pessoas a serem delicadas, a não repensarem os seus comportamentos mais imediatos. O básico, que é quase constrangedor ter que lembrar as pessoas, que é o com licença, desculpe, obrigado, não tá mais, não pertence à ordem das necessidades urgentes. Eu tenho até Então, eu tenho até uma musiquinha que eu aprendi no movimento de igreja chamado Focolares, Gilmar Marcílio, Focolar, que sim, corrobora com o que está falando aí, que diz assim, bom dia, boa tarde, boa noite, até logo, até mais tarde, até amanhã, até depois. São as palavrinhas mágicas, a gente podia acrescentar outras, né? Oi, né? Bom dia, fique com Deus, sei isso. lá. Essas palavrinhas não, parece que não aparecem mais, né? Exatamente. E eu tenho percebido que as pessoas se espantam com o óbvio, né? Pois é, eu esqueci isso. E imagina, né? Tu ter que. Sabe uma coisa que me preocupa, Alberto, é que hoje em dia, assim, a gente tem que, para nós mesmos, em primeiro lugar, que eu não quero passar a ideia de que eu estou aqui tentando educar alguém, porque meu propósito maior sempre foi a autoeducação, né? A observação de mim mesmo, para que depois eu pudesse fazer alguma entrega para o outro. Mas a Verdade. verdade é que esse elementar, ele acabou sendo excluído. As pessoas dizem que têm pressa, estão distraídas, meu Deus, desculpe. E quando a gente coloca no radar esse oi, e eu achei ótimo tu ter lembrado isso, nem que sejam essas 2 letras, mas de alguma forma elas sinalizam a capacidade de ver o outro. Porque se eu não me preocupo com essas atitudes elementares, é porque eu não estou vendo quem está do meu lado. Eu não tenho essa capacidade de entender que essa atitude, né, essa ausência de atitude, ela provoca um sentimento de desconforto emocional. E para mim isso está muito ligado também à capacidade de conexão física. Tu sabe, né, que eu sou um abraçador quase profissional. Um dia bom é um dia em que eu tive a possibilidade de abraçar muitas pessoas, e faço isso como um exercício que acontece várias vezes nessas imersões. E é impressionante a carência, o desejo de braços encontrando outros braços para o relaxamento físico, mental e emocional. E é tão fácil, né, Alberto? É gratuito, as pessoas estão dispostas, é só começar. Tão simples, tão óbvio, e ao mesmo tempo parece que tão difícil. Eu gosto de um abraço. Eu sou do Eu abraço. sei, Eu sou do nós, abraço. Sou do nós abraço. fazemos a lição de casa, né, quando Exa- nos encontramos. Exatamente, é abraço, é abraço. Não, é isso. É que é, dentro daquilo que a gente está vivendo hoje, eu até ouvi uma expressão esses dias, nós estamos vivendo num período do toca e rola, né? No toca
e rola é o celular, né? Parece que até as Uhum. crianças já nascem já fazendo É, né, esse exercício. E a gente poderia criar o movimento, né, Gilmar? Vamos criar junto esse movimento, toca e abraça. toque e abraço. Aí eu acho que vai ser muito mais Toca e abraça. produtivo para nossa mente, para nossa alma. Mas sabe que tu tocaste num assunto, se tu me permitires uma última reflexão, um assunto que eu acho que é muito rico. Pois não. Nós falávamos na nossa última conversa que sobre como isso é constante nos adolescentes, a incapacidade de viver fora do processo de conectividade. Conversando com dois coordenadores de escolas aqui em Caxias, dois coordenadores pedagógicos, eles me deram um dado que eu fiquei absolutamente maravilhado e esperançoso com a impossibilidade deles levarem para a sala de aula e utilizarem os celulares. Pensava-se que haveria assim, um movimento de revolta muito grande entre os adolescentes. Eles não precisaram de uma semana, Alberto, para apreciar o que os recreios proporcionam. Eles estão pedindo redes, estão pedindo mesinhas de ping-pong, que não houve nenhuma ocorrência, nenhuma transgressão, e as escolas estão assim estarrecidas porque estavam preparados para uma verdadeira hecatombe, né? Para algo muito, muito, e vai ser um caos. Nada, nada. Então agora elas estão se preparando para educar a quem? A nós. Porque 50% da responsabilidade é dos pais que também não largam dos aparelhos. Então, não existe mais um grupo que é culpado e um grupo que é inocente. Estamos todos imersos nisso e nós temos que reconhecer, e os adolescentes estão nos dando esse exemplo. E a gente pode, esse exemplo teu aí é muito importante isso que você falou, Gilmar. É a infância nós estamos vivendo a infância do celular e nós temos que voltar para a infância do brincar. Nós temos que voltar à infância do brincar, né? É lúdico, nossa, é Lúdico, lúdico. isso. É Eu lúdico. me lembro que eu sempre vivi aqui na colônia, né, em São Virgílio, da Sexta Légua, e nós fazíamos assim, pegávamos aquelas samambaias, criávamos casinhas e brincávamos, né, de pequenas guerrilhas, de encontros, enfim, era uma coisa assim muito, muito de crianças soltas nas pradarias. Se hoje não existem mais essas pradarias, ainda nós temos as ruas, temos os espaços de convivências, playgrounds. Quer dizer, a gente vai ter que adaptar conforme as circunstâncias, mas eu acho que nós precisamos expulsar os nossos filhos de dentro dos quartos, porque isso acabou criando uma espécie de bunker que não os protege da vida, muito pelo contrário, os joga para um espaço que é muito parecido das estufas, que é o ambiente ideal, sem perigo, sem nada, e aí quando eles têm que fazer os enfrentamentos, eles não têm mais a capacidade, não têm mais aquela película protetora que faz com que eles consigam, nos primeiros momentos, se readaptar aos ambientes que a vida favorece. Então, a ideia de que durante 4 ou 5 horas nossos adolescentes não estão mais tão presos a esse universo da virtualidade é uma grande vitória. E eles nos mostravam que errados estávamos nós e não eles. Olha, e isso que você está falando, Gilmar, Marcílio, é importante porque quem trabalha em escola está se manifestando e dizendo a mesma coisa, né? O pessoal está dizendo assim, olha, eu nem ouvia barulho antes da questão da proibição de celulares e hoje estou ouvindo mais gritos. São as crianças gritando, são os adolescentes Isso. correndo. Claro que há um risco de uma queda, de um machucado, enfim. Mas qual é o pior machucado? Né? Um arranhão no joelho ou a saúde mental abalada e um quadro extremo de depressão, de Sim. automutilação? Qual é o estrago maior, né? Então, as escolas é isso mesmo, tá tendo uma felicidade até dos professores, diretores, coordenadores, de ver como as crianças e adolescentes estão se portando na hora do recreio, estão mais felizes, mais alegres. Isso é uma notícia boa. Sem dúvida. Então, arranhar-se, cair no chão, é o propósito de viver e amadurecer. Não tem outra maneira da gente aprender senão através da ação.
A gente pode entregar um conteúdo fantástico, com grandes cartilhas, mas isso não prepara ninguém para a vida. Claro que, por exemplo, nos últimos anos que precedem o início da faculdade, tudo é canalizado para um vestibular, tem todo um projeto pedagógico, mas a gente tem que aprender a expulsar também esses adolescentes da sala de aula. E na medida em que a gente propõe a vivência não só da teoria, mas de uma prática de contato, de relacionamento, essas pessoas vão ficar mais intuitivas, mais sagazes, mais preparadas para enfrentar, inclusive as frustrações. E se a gente não prepara as crianças para a frustração, certamente elas vão ser encaminhadas para um psicólogo ou para um psiquiatra, e inevitavelmente elas acabarão sendo medicadas. Então, deixa cair com supervisão, com cuidado. Pequenas machucaduras, elas mostram que nós somos frágeis e que a gente vai se deparar com esses perigos na vida, e que quanto mais cedo nós iniciarmos esse processo de aprendizagem, melhor para todo mundo, e que alívio para os pais também. E melhor, Tem, né? e melhor também, né, Gilmar? Porque não tem regras, as brincadeiras. Tu lembrou algumas tuas da colônia, eu lembro algumas de escola. Não tem regras, a gente cria, as crianças criam as próprias regras, né? As crianças, elas brincam, de repente muda uma regra, se não tem uma bola boa, tu faz uma bola de pano, enfim. O adulto pode supervisionar, mas não colocar regras. Deixem que as crianças... Quer dizer, isso é bom para o cérebro, entendeu? É bom Claro. para o convívio. O que nós fazíamos, né, Alberto? Nós inventávamos, e hoje em dia tudo é um dado pronto, né? Essa questão que eu nominei antes de termos seres mergulhados nas imagens, a gente não precisa mais imaginar. Tudo vem exatamente da forma como o cérebro vai processar. E aí essa infância mais lúdica, essa infância da brincadeira, do desenvolvimento da capacidade de se relacionar com o outro através do grupo, né, do desenvolvimento das relações afetivas e de amizade, ela é muito terapêutica, ela é muito saudável, porque ela nos joga ao encontro dos grandes desafios que nós vamos ter depois na idade adulta, né? Isso é Piaget, isso é Freud, tá tudo, na verdade, já tudo foi dito e comprovado, só que, claro, com esse fascínio que nós tivemos pelas imersões que esse mundo da virtualidade nos propõe, a gente deixou isso de lado. Mas eu tenho a clara convicção, Alberto, que isso é passageiro, né? Mesmo com a inserção da inteligência artificial na nossa vida, vai chegar um ponto em que isso vai estar muito próximo da overdose. A gente vai buscar o movimento contrário, nem que seja como um intervalo e não como algo maciço. Mas acredito que nós ainda tenhamos inteligência natural o suficiente para perceber quando esse apodrecimento do cérebro ele aparece diante de nós, e nós vamos conseguir resgatar a tão falada e tão ausente saúde mental. Para encerrar, que o papo tá muito bom, Gilmar Marcílio. Obrigado. Eu gosto muito de falar sobre rituais, né? Dizem que para a gente se acostumar com algo, a gente tem que ter no mínimo 3 meses. Por exemplo, uma academia. Eu, né, desde agosto eu tô numa academia, mas os primeiros 3 meses foram danados. Agora eu já estou acostumado e criei esse ritual, né, de ir na academia pensando na importância dela para mim, para minha saúde física, para minha saúde mental. Mas eu não quero entrar nessa história dos 10 motivos para viver melhor ou 5 motivos para ser feliz. Eu quero te pedir o seguinte: como é que a gente pode tentar diminuir o ritmo da vida e exercitar uma lentidão que você citou também aí, que lhe faça bem? Então, a tua fala me lembrou uma das frases da minha Bíblia. Eu tenho uma Bíblia que se chama Meditações, do filósofo estoico e imperador Marco Aurélio. A gente encontra em várias edições, várias traduções, e eu sugiro enfaticamente, porque ela já está praticamente incorporada no meu ser. E num dos propósitos, ele diz assim, uma frase muito simples que se reduz a 2 palavras: apenas comece.
A grande dificuldade é que nós temos algo em nós todos, em grau maior ou menor, chamado resistência, né? Nós postergamos. Pode ser depois, pode ser mais tarde. Isso joga a nossa responsabilidade em estabelecer e criar espaços de mudança. O apenas começa é o mais difícil. Depois, como tu bem sinalizaste, aquilo vira uma rotina e uma rotina saudável e agradável, até porque, por exemplo, em relação ao exercício físico, a gente cria dopamina, desenvolve mais endorfinas, manda tudo isso para o cérebro e ele agradece muito, que é disso que ele se abastece. Então, o propósito é esse. E mais adiante, o Marco Aurélio diz algo que também, para mim, é fundamental. Já não se trata mais de conhecer, mas de praticar. Depois de um certo momento, a teoria se torna inútil. Ela precisa ser esquecida. Como diz um outro autor que me é muito caro, um francês chamado André Gide, né? E no final, nas últimas páginas, ele diz: agora larga o meu livro e vai viver. É um pouco isso, né? Vamos largar os nossos livros, vamos para as academias, vamos para os encontros, para os abraços, para a festa. O tempo é curto, curtíssimo. Quando nós percebermos, o véu da noite já vai cair sobre nós. 50, 70, 80 anos é um átimo de segundo. Então, a gente tem que ter esse compromisso com esse grande milagre que é a autoconsciência, o reconhecimento de si mesmo, para dele extrair minimamente algo que é o meu propósito de vida e seria bom que fosse de todo mundo, que é alcançar a sabedoria. Se nós tivermos pelo menos isso como perspectiva, Alberto, o sentido, aquilo que a gente sempre fala, mas qual é o sentido da vida? Para mim, é simplesmente esgotar a própria vida. Eu não sei se há transcendência, eu não sei se há algo depois do nosso último suspiro. É bem possível, mas nunca vamos ter uma prova concreta. São apostas, é aquele salto no escuro que os filósofos dizem que a religião propõe para nós. Eu acho que é bacana a gente ter uma consciência daquilo que a gente tem que aproveitar e extrair agora, porque é o espaço que nos é destinado. É merecer esse milagre que é ter um cérebro que estabelece essas bilhões de conexões o tempo todo e que nos define, em última instância, como seres humanos pensantes e que estão em relação com o outro. Muito obrigado, Gilmar Marcílio. Então, vamos para a nossa audiência, depois dessa entrevista, depois desse programa, comece, viva, né? Aproveite o domingo. Apenas comece. Apenas comece. Muito bom te ouvir sempre aqui, refletirmos. Nós não temos fórmulas prontas, isso são reflexões. E as pessoas que ouviram, né, que façam também as suas reflexões a respeito disso. Esse é o nosso propósito. Obrigado, viu, Gilmar? Perfeito, eu que te agradeço, um ótimo domingo. Eu sei que tu e a Margot, que está aí do teu lado, né, vamos realmente distribuir os méritos. Eu sei que a Margot, ela está mais na parte mais técnica, mas ela participa também em outros momentos. Então, quero estender meu abraço a ela, meu abraço a ti, obrigado por, entre tantas pessoas que têm conteúdos relevantes a partilhar com as pessoas que nos ouvem, tu me convidar, né? Obrigado a quem está acompanhando as minhas crônicas faladas ao café que a gente partilha todo domingo. Eu me sinto realmente privilegiado por poder pluralizar a minha forma de ver e entender a vida. Então, todo convite que tu me faz sempre vai receber um não da minha parte. Eu faço com profunda alegria, porque isso não interrompe o meu descanso aqui na chácara. Ele é simplesmente uma fruição daquilo que acontece desde cedinho quando eu acordo. Então, obrigado mesmo e um ótimo domingo, e uma ótima semana e uma ótima vida a todos nós.